mensagem, né, do nosso tema. Outro dia, o pastor Álvaro chegou aqui com um tablet grande, o Davi falou, né? Aí o Davi veio com o computador dele, né? E eu estou aqui na minha humildade, né? Meu tabletzinho pequenininho, né? Mas estou aqui humilde demais, estamos aqui, né? Amém, né? Graças a Deus, né? E nós vamos falar, irmãos, continuar a nossa série de mensagens sobre o cristianismo, uma história que começa com Israel. O objetivo dessa série de mensagens é trazer a você o entendimento de que nossas raízes poderão e elas vão fortalecer a nossa fé no Deus das promessas. Falamos que a ordem dos povos, né, na primeira mensagem nós falamos sobre a ordem dos povos, a ordem das nações. Deus tem uma nação primogênita. Qual é essa nação mesmo? A nação de quem? Você consegue comprovar isso com um texto bíblico? Lembra de algum texto que comprova isso? Israel é a nação primogênita de Deus. Êxodo 4:22. É um texto chave, irmãos, esse texto maravilhoso. Nós falamos também sobre a soberania de Deus. João 4:22. Jesus declara que a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Depois nós falamos sobre o remanescente de Israel. Falamos sobre as particularidades, um pouquinho, né? Sobre as particularidades disso, os gentios, a oliveira natural, os gentios e Israel, os gentios que não fazem parte da oliveira natural, é um outro tipo de planta, mas foi enxertada, nós somos enxertados na oliveira natural. Falamos do segredo revelado lá em Romanos capítulo 11, e na semana passada nós falamos sobre o muro de separação. Havia um muro de separação, e esse muro foi derrubado por Deus. E irmãos, a gente sai do domingo passado com o entendimento de que Satanás é a obra do inimigo, a reconstrução de um muro. Deus tirou o muro em Jesus Cristo. Deus tirou o muro. Deus quer unir todos. O texto de Efésios 2, de 12 a 17, o apóstolo Paulo, ele trata, um dos temas de Efésios é unidade. E falando que Deus em Cristo, ele uniu o judeu e o gentio num único povo, que é o povo salvo, que é o povo santo do Senhor. Essa é a ideia lá de Efésios. Só que a igreja que professa ser cristã, ela vai erguendo esse muro ao longo dos séculos. E ao longo dos séculos ela vai erguendo. E nós falamos na semana passada sobre duas festividades principais que servem de muro para que as pessoas não enxerguem Jesus. As duas principais festividades, que são festividades que têm uma grande ligação com o mundo antigo e um paganismo exagerado, são o Natal e também a Páscoa. E, irmãos, eu não falei para os irmãos sobre questões que vêm de lá, como reencarnação, horóscopo. Eu não falei para vocês sobre a festa junina, as festas celtas de danças de roda, em que a roda, que significa um círculo e é um símbolo de evocação a espíritos, a demônios, a magia negra, a feitiçaria. Tudo isso está envolvido, irmãos, nesse tipo de festa. Os povos na antiguidade vinham para Israel e roubavam as colheitas. E você vê que a festa que se diz ser em honra a alguém, que seria João, mas não é isso. É um costume antigo em que se tem comida e normalmente a comida é oferecida. Nós não fazemos, ou quem faz, não faz com essa intenção. Mas o lado espiritual envolvido em todas as festas que se tem, que faz parte desse muro erguido por Satanás, é a perpetuação da contrariedade da vontade do Senhor e o distanciamento da raiz da oliveira. Nós não achamos essas coisas dentro da palavra do Senhor nosso Deus. E meu irmão, em nome de Jesus, se chegar lá para você uma mensagem da escola, permitir o seu filho participar de festa junina, não. Amém? É não. Participar de Halloween,
Amém? Nós não temos ligações com isso, irmãos. Nós não cultuamos aos mortos. Nós cultuamos ao único que é vivo, que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sim nós cultuamos. Entende? Irmãos, essa distância, ela foi crescendo ao longo das eras. Ela foi crescendo. E hoje eu quero pensar com você em Gênesis 12:3. E essa será a primeira mensagem de talvez duas ou três, nós vamos falar sobre a bênção, a lei da bênção e da maldição. Se você puder estar em pé. Gênesis 12, verso de número 13, é um verso tão conhecido. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos juntos, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui realizando o nosso culto. Pedimos a sua bênção para o culto das crianças que está acontecendo aqui ao lado. Que o Senhor as abençoe com o ensinamento, com a substância da sua palavra, para que elas conheçam que Cristo é Senhor e Salvador. Que elas reconheçam o teu Filho Jesus, Senhor, como Senhor e Salvador, e aprendam a cultuar ao Senhor, desde a tenra idade. Abençoa-nos aqui, abre nossa mente, nosso ouvido, nosso coração, e faz, ó Deus, com que a sua palavra ache guarida no coração de todos aqueles que aqui estão. Para aquele que não tem o Senhor como Senhor e Salvador, a esperança da vida eterna. Que o milagre da vida eterna ocorra nesse coração e nessa vida. Que em nome de Jesus a tua igreja seja edificada, que o teu povo alicerce a sua fé no conhecimento verdadeiro da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fale, Senhor, porque é a voz do Senhor que nós queremos ouvir nessa noite. Pedimos a sua bênção para os irmãos que estão em casa e que nos assistem também, Senhor Deus, através da internet. Pedimos a sua bênção sobre todos nós e pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos podem sentar. Irmãos, você está diante de um texto, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, lá capítulo 12, verso 13, você está diante de um texto eterno, um texto de milhares de anos. E essa promessa, ela tem se cumprido, irmãos. Historicamente, essa promessa tem se cumprido na vida de pessoas, ela tem se cumprido sobre pessoas, sobre povos e sobre nações. Ao longo de milênios, essa promessa tem se cumprido em pessoas, em povos e em nações. E ela se cumpre com um padrão inevitável, ou um padrão invariavelmente comum. Qual é o padrão invariavelmente comum? É o padrão de que, de acordo com a atitude que as pessoas tomam em relação à descendência de Abraão, elas são abençoadas ou não são abençoadas. Ou elas são amaldiçoadas. O padrão que você toma, a atitude que se toma em relação à nação de Israel, ao povo, à descendência de Abraão. Irmãos, eu não estou querendo dizer de ser politicamente correto, eu não estou falando aqui de ter preferências ideológicas ou religiosas, mas é um princípio estabelecido por Deus. Siga-os e você será ricamente abençoado pelo Senhor. Agora, despreze-os, e você receberá a consequência. Irmãos, é importante lembrar que Deus, ele não demoveu Israel da posição dela, de nação. Que ele a colocou como nação primogênita. Êxodo 4, 22
A nação de Israel é a nação primogênita, e quando a gente fala de nação primogênita, a gente está querendo dizer que Deus pegou um homem e falou dele: de você eu vou fazer uma nação, que é esse texto que a gente leu em Gênesis. E a descendência depois dele, Deus disse: eu vou abençoar a sua descendência, e vocês vão ser o meu povo, vocês vão proclamar a grandiosidade do meu poder, da minha glória, da minha majestade para todo o mundo. E Deus começa a fazer isso com a nação de Israel. E uma coisa importante, irmãos, é nós entendermos que isso não foi revogado. Falamos disso há 2 mensagens atrás, lá em Romanos 11. E um texto que me chama a atenção, e eu vou citá-lo novamente aqui, só citá-lo, leia com atenção. Irmãos, às vezes é difícil falar, não é difícil falar as coisas, falar é até fácil, mas é difícil para aquele que não tem leitura na palavra de Deus, ou conhecimento, fazer todas as conexões. Leia Jeremias 31, de 31 a 36, pelo menos, né? Jeremias 31, versículo 35 a 37, perdão. E você vai ver que Deus diz lá, que se as ordenanças que ele estabeleceu para as estações do ano, sol, lua, estrelas, se deixar de existir primavera, outono, verão, inverno, ele vai deixar de ter a nação de Israel como a sua nação. Mas olha, o mundo está muito louco, a coisa aí, o negócio climático, irmãos, estão querendo colocar na cabeça das pessoas, estão fazendo isso, infelizmente, de que o homem está mudando todas as estações. Irmãos, quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Pastor, o homem pode interferir, irmãos, eu não tenho conhecimento e nem propriedade para dizer isso para você, eu não sou cientista, mas eu posso dizer, pela palavra do Senhor, pela fé que eu tenho nessa santa palavra, que o Senhor sustenta o inverno, o verão, o outono, Ele sustenta todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. Porque se o Senhor disser assim, quando deixar de existir essas coisas, esse equilíbrio, a nação de Israel deixa de ser nação. É um fato, irmãos, que é importante nós entendermos. E aí, não é uma notícia de jornal que vai demover a nossa fé dessas questões, né? Da questão central para a nossa vida, que é a palavra do Senhor. Cerca de 1.700 anos, irmãos, de divisão foi criado por uma igreja que se professa, entre aspas, cristã, mas que se dedica a se distanciar da oliveira através de fatos incontestes. E eu quero citar alguns aqui. Eu falei que eu ia falar um pouco sobre essa questão, e os irmãos viram essa semana, eu acho, o antissemitismo. Irmãos, é muito pesado. Eu não quero, Deus me demoveu do coração o fato de falar isso para você, mas eu quero citar algumas coisas aqui, tá? Então, quais são os fatos? As cruzadas. As cruzadas começaram lá pelo ano 1096 e vão até 1291 depois de Cristo, em que homens com escudos e principalmente com espada e derramando sangue, dizendo que aqueles que não eram cristãos deveriam morrer, e aqueles que eram judeus e que não professavam a fé deles deviam morrer. Essa semana um casal lá em Washington, nos Estados Unidos, um casal de judeus foi assassinado, irmãos. Um casal de segurança, um rapaz e uma moça, noivos, estavam prestes a casar, de frente de um museu judeu, do povo judeu. Antissemitismo, irmãos, a história vai correr junto conosco para nos mostrar que o antissemitismo está aí. Mas não só o antissemitismo, aquele que se diz professamente cristão, que segue verdadeiramente o ensinamento do Senhor Jesus. As inquisições, elas começam em 1180 e elas vão até hoje. Existe uma inquisição aí até hoje em andamento, que começou em 1800 e alguma coisa. Ela está em andamento, invisível, mas ela está aí. E entre as inquisições, nós temos a Inquisição Espanhola, uma das mais terríveis, que durou cerca de 400 anos, e a Inquisição Portuguesa.
E quando você vê Cristóvão Colombo, ou você ouviu na história dizendo que Cristóvão Colombo sai da onde ele saiu, ele vai lá para os Estados Unidos, e Pedro Álvares Cabral vem para cá, irmãos, há relatos na história dizendo que esses homens, eles eram judeus. Um deles, se eu não me engano, não sei se era o Pedro Álvares Cabral, ou o Cristóvão Colombo, agora me perdoe a falha de memória, um deles, ele em todas as cartas que escreviam para o filho, ele colocava, ou para a família, ele escrevia um texto de Isaías, e ele falava que Deus daria vitória. Pessoas foram expulsas da Europa, saíram da Europa por uma inquisição, por uma perseguição puramente antissemita, religiosa, e muitos cristãos, aqueles que se dizem, que se professavam verdadeiramente cristãos, foram expulsos. Irmãos, eu cheguei na outra mensagem até o ano 400. Eu estou vindo do ano 1000 e eu estou deixando para trás um monte de coisa que eu li, chorei de tristeza por ver meus irmãos e por ver a nação de Israel sendo massacrada ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, e nós, irmãos cristãos, se nós quisermos enxergar a palavra de Deus como ela é, a gente não pode tirar isso da nossa mente e nem nos distanciarmos dessa oliveira verdadeira. Nós temos que sentir o peso, irmãos, que essas pessoas passaram por serem descendência do nosso Cristo, descendência do nosso Messias. E o que dizer do Holocausto? 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. 6 milhões de judeus, adultos, crianças, bebês. Pessoas, irmãos, morreram, foram perseguidas, homossexuais, ciganos. Ninguém fala deles, mas eles também foram perseguidos. Prostitutas, pessoas as quais não eram só judeus. Mas por que foram perseguidos? Porque eram pessoas, irmãos, que têm uma coisa sobre eles, que é uma bênção maravilhosa do Senhor. E aquele que abençoa um judeu, aquele que abençoa a nação de Israel, recebe bênçãos. Irmãos, se você vê, eu quando estudava o ensino médio, a primeira vez que eu vi aquilo, eu chorei na escola, de tristeza. Chorei, irmãos, foi uma cena muito chocante para mim. Não sei quantos, milhares de corpos, tinha mais de 1000, um em cima do outro, pessoas muito magras, só pele e osso, amontoadas, aquelas valas, aquelas covas coletivas, porque simplesmente eram judeus, povo sofrendo. E eu quero pensar com você, irmãos, que para que a nossa fé se alicerce ainda mais nesse Deus das promessas, eu e você precisamos entender a lei da bênção e da maldição. E eu quero pegar um exemplo bíblico em que a lei da bênção e da maldição ela acontece, lá em Gênesis também. Vá comigo no capítulo 37, né? E a gente aqui, só para você citar, de repente algum irmão ou irmã não tenha familiaridade com a Bíblia, nunca chegou a ler Gênesis aqui completo, né? Ou não tenha familiaridade. No capítulo 37, a Bíblia vai dar para nós vai começar a falar sobre essa lei da bênção e da maldição, como ela se exemplifica. No capítulo 37, no capítulo 39 a 50, você tem a história do José, meu xará, né? José Valfrido, José do Egito. Nós dois ali, né? Meu xará, eu gosto muito da história dele, principalmente por isso. Irmãos, José, ele tem a sua história contada em todos esses capítulos. Ele é filho de Jacó, de um homem que tem 11 filhos com ele, 12 e uma menina, né, chamada Diná. Então são 13 irmãos, são 4 esposas, é uma família grande, né, uma família grande. E em Gênesis 41, e eu quero me ater aqui em Gênesis 41 com você, entendendo, irmãos, aqui, o que José passou. No capítulo 39, José é vendido como escravo por inveja dos seus irmãos. Ele chega na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele abençoa a casa de Potifar. A presença de José ali abençoa a casa de Potifar, e o Senhor diz que, no capítulo 39, no versículo 5, e a bênção do Senhor foi sobre tudo.
Entenda isso, a bênção do Senhor foi sobre tudo. Irmãos, nada ficou de fora da bênção de Deus sobre a vida de José. Por quê? Porque Potifar tratou José com dignidade. E aí você vai ver no capítulo 39, José lá no cárcere, versículo 22, os presos foram entregues a José, e a Bíblia vai dizer que também, no versículo 23 do capítulo 39, tudo o que fazia ali o Senhor prosperava. O carcereiro, ou seja, o chefe da carceragem, tratou José com dignidade. José foi o líder ali, ele fazia as coisas, e a bênção do Senhor estava ali com José. Agora, na minha opinião, um capítulo central para você entender a história de José, irmãos, é o capítulo 41. E também será um capítulo central para entender essa questão da bênção e da maldição. Deus, através de José, permitiu, pelo bom tratamento que José teve, que ele recebera na casa de Potifar, que ele recebera lá na masmorra ou no cárcere, através do carcereiro, para Potifar ter a casa abençoada, para o carcereiro ter a prisão abençoada, em prosperidade. Isso são pequenos exemplos do que Deus poderia fazer através de um homem que poderia abençoar uma nação inteira. Entenda isso. José, ele passa por um processo pequeno, casa de Potifar, a casa é abençoada. José passa pela prisão, ele é abençoado ali e a prisão é abençoada. Deus pode abençoar a casa de um grande líder militar. Deus pode abençoar o pior lugar, com os piores bandidos, porque o homem de Deus está lá. Porque aquele que teme, que serve ao Senhor, aquele que tem a bênção de Deus sobre a vida dele, ele transforma o lugar. Ele chega no lugar, e o lugar não continua sendo o mesmo lugar. Meu irmão, você tem Cristo no seu coração. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E aonde você está, a bênção do Senhor está também. O lugar tem que ser transformado, irmãos, tem que ser modificado. Irmãos, isso é muito abençoador. E é abençoador quando você lê, e eu quero ler com você, capítulo 41, do verso 41 em diante. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, aqui, através desses versos, coisas extremamente importantes e maravilhosas. Olha só que interessante, 7 anos de fome, 7 anos de dificuldade, Faraó sonha e ele quer a interpretação, ninguém interpreta, mas tem um camarada lá, o Zé, o Zé é bom para interpretar, chama o Zé lá, chama o Zé à presença de Faraó, aí Faraó ouve todas as coisas e ele vai dizer, disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Antes disso, versículo 38, disse Faraó a seus servos, acharíamos, leiam todos por favor o versículo 38, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. O que me espanta, José fala com Faraó, Faraó reconhece, irmãos, em José um espírito altivo, um espírito melhor do que o espírito de todos os sábios do Egito. Havia pessoas ali com grande conhecimento, mas o pronunciar de José, o falar de José, foi reconhecido como o falar de Deus. Irmãos, olha que responsabilidade eu e você temos diante do mundo. Nós somos a boca de Deus para o mundo. Nós somos, irmãos, a boca do céu. E José, irmãos, como boca de Deus ali, ele fala as coisas de Deus. E o Espírito de Deus é reconhecido através da vida, da postura e da fala dele. Irmãos, um homem e uma mulher de Deus é um homem e mulher de postura, de excelência. Quando fala, inspira autoridade. Inspira, irmãos, inspira confiança. O homem e a mulher de Deus tem que ser pessoas inspirativas. Faraó vai dizer para José, vês que eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. No segundo carro que tinha. Talvez uma Ferrari, né? 2023, Faraó estava com a Ferrari 2025, Faraó, José, você vai usar a 2023 aqui, mas ó, tá garantido aí para você um bom carro, né? José sobe no segundo carro. Irmãos, isso é distinção. José está recebendo distinção, está recebendo autoridade, recebendo reconhecimento, e fez subir no segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, irmãos, e me espanta ouvir isso, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o seu nome de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Irmãos, por que a terra produziu abundantemente? Era porque ela tinha que produzir abundantemente? Provavelmente sim, mas porque havia um homem sábio e com a inteligência de Deus, para fazer com que a coisa de Deus, o desígnio de Deus pudesse acontecer. Irmãos, isso daqui é bênção grandiosa para aquele que abençoa, aquele que é abençoado por Deus. Aquele que abençoa, quem é abençoado por Deus, a sua vida se multiplica. Assim aconteceu com o Egito. E aí José, ele sai ali, irmãos, vendo tudo isso, e o versículo 48 diz que ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar. Qual é o maior número que você conhece? Qual é o maior número que você... Tirando o irmão Reginaldo, que é matemático. Você não pode falar, irmão Reginaldo. Qual é? 1 quintilhão? 1 decatilhão? Não sei se é assim que se fala, né? Tem números aí, irmãos, exponenciais. O maior número que existe. Chegou um momento, irmão, que não dava mais para contar de tanto que se ajuntou. E por que se ajuntou? Porque Deus estava abençoando a vida de José. Deus, irmãos, quando Deus quer fazer algo, Ele abençoa aquele que Ele deseja abençoar. E aqui eu vou resumir a história por conta do tempo. Do versículo 50 em diante, a Bíblia vai dizer para nós que José teve 2 filhos. O primeiro filho, ele dá um nome, e eu acho bonito isso, né, irmãos? Porque o nome do primeiro filho está dizendo para ele assim: Deus me fez esquecer do trabalho da casa de meu pai. Deus me fez esquecer de uma parte de sofrimento da minha vida. E o segundo filho tem um nome dado por ele, que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aflição para os outros, mas para o homem de Deus, bênção do céu. Bênçãos e bênçãos dos céus. Se você andar com Deus e na presença de Deus, Deus vai te abençoar. Pode haver crise em outros lugares, mas não haverá crises para você. Pode haver tristeza, pode haver angústia lá no mundo ou em outros lugares, mas aquele que tem Jesus, como foi dito ontem e hoje de novo, é feliz, porque tem Jesus na sua vida. Jesus, irmãos, Ele preenche, Deus preenche esse vazio que há na vida de cada um de nós. Irmãos, e é nessa confiança que nós seguimos. Irmãos, a boa administração de José proveu alimento para todos os egípcios nos 7 anos
de escassez. Os 7 anos de escassez chegou. E aqui, preparando a mensagem, eu lembrei do irmão Wanderson. Porque o irmão Wanderson tem, às vezes, falado que o judeu, ele tem uma inteligência financeira, de que o judeu, quando sobra, ele não gasta, ele guarda. Porque lá na frente pode ser que seja necessário. O que José fez? Não, vamos esbanjar, vamos guardar. Mas guardou tanto que não tinha nem conta. E, irmãos, guardar trigo naquela época significa sustentar com massa aquilo que pode dar energia, aquilo que pode fazer com que você não só se sustente, mas você também possa ajudar ou vender ou ajudar as demais pessoas. E aqui eu quero perguntar para você, que tipo de fome era essa que foi aqui anunciada? Esse tipo de fome era uma fome generalizada e prolongada por fenômenos naturais ou fenômenos climáticos e agrícolas. E essa fome também era parte do plano de Deus. A Bíblia não relata exatamente o que acontece, mas pesquisando na história eu consegui descobrir que naquela época há relatos de que havia uma seca severa naquela região. E por desígnio de Deus, por questão de Deus controlar todas as estações, Deus estava no controle aqui. Amém? Por Deus controlar todas as questões, toda a natureza está nas mãos do Senhor. E Ele controla com seu poder, com a sua glória e a sua majestade. Seca veio para essa região. Irmãos, essa fome era uma fome natural, mas era uma fome climática também. Era falta de chuvas e vieram com certeza secas severas. Também trouxe uma fome econômica, porque com a escassez de alimentos sobem o quê? E tem escassez de alimento, o que acontece? Picanha hoje está... Você está fazendo churrasco com picanha? Faz tempo que eu nem sei o que é picanha, né? Mas abóbora ainda dá para comprar, né? Abóbora, né? Tô brincando, né? Não dá risada disso não, né? Que é sério, viu? A coisa é séria, né? Irmãos, e a gente aqui, brasileiro, nós estamos vivendo essa realidade. A escassez, ela vai trazer aí para nós o quê? Uma oferta e procura, o preço vai lá para cima. E quem tem, pode vender pelo preço que quer. Entenda isso. Quem tem, pode vender pelo preço que quer. Você venderia a sua casa, que você tem hoje, com tudo lá, sua TV de 80, 70, 50, 70, 80 polegadas, seu freezer, sua geladeira de última geração que você conecta na internet, ela só falta sair de casa e fazer compra para você? Você vai vender a casa por quê? Porque Sofia, Rebeca e Dona Rose não podem passar fome. A gente venderia, irmãos, nós venderíamos. E chegou a esse ponto de que a oferta e procura foi tão grande, porque causou uma fome econômica e as pessoas tiveram problema. Aconteceu também, irmãos, uma fome, havia também dentro dessa fome uma fome teológica, pode ser interpretada assim também, ou uma fome providencial. Essa fome foi instrumento da providência divina, né? Os sonhos antecipam, os sonhos de Faraó anteciparam os acontecimentos. E Gênesis 41, irmãos, aqui, ela pode ser entendida de forma natural em sua causa, ela pode ser entendida dentro da parte econômica, uma fome econômica, em seu impacto, houve um impacto econômico, e na parte teológica, né, na sua interpretação. Aí nós interpretamos a fome de forma teológica para dizer que a fome no mundo por comida, a fome na vida dos homens, mas há um judeu que supre a fome de todos os homens, de toda a humanidade, e ele cessou com a nossa fome quando nós entregamos a nossa vida em confiança a Ele por toda a eternidade. Nossa situação está resolvida. Você passa fome espiritual hoje? Jesus, irmãos, Ele supriu a nossa fome, porque Ele é a água da vida. Porque aquele que crê nele não tem sede, não terá sede, porque supre a sua necessidade de sede espiritual. Porque aquele que crê nele, ele é o pão que desceu do céu.
Ele é o pão da vida. Jesus é o alimento que precisa estar no coração e na vida de todos os homens que ainda não confiam nele. As pessoas, Faraó, representante da potência mundial, teve que confiar em José. Irmãos, a potência mundial hoje, se é que você pode dizer geograficamente na Terra, existe uma, mas a potência mundial espiritualmente ainda continua sendo Israel, porque dela veio o nosso Salvador. E aquele que confia no Rei desta nação, que é o nosso Senhor, ele tem a sua vida resolvida por toda a eternidade. Isso, irmãos, é providencial, é providência de Deus. Então, quando o Faraó abençoa José, e, irmãos, é maravilhoso ver nesse texto o Faraó dizendo: José, você é inteligente, eu reconheço Deus na sua vida. José, toma aqui uma casa, toma um carro, toma mulher. Faraó, irmãos, faz de tudo por José. E o que acontece com o Faraó e com a família dele e com toda a nação? Ele é abençoado por Deus, porque Faraó não morre. O filho de Faraó não morre, os servos de Faraó não morrem, a nação não morre. Na realidade, todos continuam a viver e continuam a viver bem, porque um judeu está administrando a maior potência do mundo naquela época. Tamanho, irmãos, é a questão de você entender a lei da bênção e da maldição. A lei da bênção e da maldição, irmãos, se concretiza aqui. Então, uma nação é abençoada, o Egito se consolida naquela época como potência mundial, econômica, cultural, científica, sobressaindo a todas as demais nações que existiam naquele momento. E aí nós chegamos em Êxodo, capítulo 1, verso 7. Vá comigo lá, em Êxodo, capítulo 1, verso 7. Êxodo capítulo 1, verso 7. Em Gênesis 50, José morre, versículo 26. José morreu na idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. José deu ordem para que tirassem os ossos dele no futuro do Egito. Mas a história vai continuar. E aí, quando a gente chega no versículo 7, no versículo 6 a Bíblia vai dizer: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Todos aqueles que conviveram com José faleceu. E os filhos de Israel frutificaram, aumentando muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra... Qual é o problema da terra se encher de judeus? Nenhum problema. Não há nenhum problema. Na realidade, irmãos, hoje, 25 de maio de 2025, a nação de Israel corresponde a 0,2% da população mundial. 0,2%. Quiçá, ela fosse em torno de 10, 20, 30%, e o mundo seria provavelmente muito mais abençoado. Muito mais abençoado. 0,2% hoje. E a Bíblia vai dizer para nós, continuando aqui, no versículo 10, irmãos, 10 em diante, né? Ou talvez versículo 8, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós, eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Irmãos, se a nação de Israel já era uma nação grande, numerosa, ainda não era escrava, eles poderiam muito bem se levantar e tomar o Egito à força. Eles fizeram isso? Não fizeram. Até então, um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo que está vivendo ali sob a ordem do Senhor e sob a direção e a orientação de José e dos irmãos dele. O povo está se multiplicando. E se multiplicou. Só que um novo rei entra no poder, um novo faraó. E esse faraó não conhece José e nem a sua família. E aí, irmãos, a coisa começa a mudar de figura. Tudo muda.
A astúcia de Faraó é vista na história que é narrada no capítulo 1, do verso 15 a 22, que é a história de Sifrá e Puá. O rei do Egito, no versículo 15, ele chama as duas parteiras hebreias. E a Bíblia vai dizer que disse o rei às parteiras. O que ele disse? Olha, se as mulheres hebreias derem à luz a um homem, a um menino, quando vocês virem que é um menino, vocês peguem ele e lançam no rio. Irmã, você já imaginou uma situação dessa? A irmã Joyce, irmãos, inclusive, ore por ela. Daqui a alguns dias, com a graça de Deus, Mateus estará entre nós, amém? Mateus estará entre nós. Aí, a irmã Joyce ganha neném, já sabe, naquela época não tinha ultrassom, né? Hoje tem, 3 meses, 4 meses, já se sabe qual é o sexo da criança. Vai ser um menino. Aí, Mateus chegou, pega o Mateus e lança no rio. As parteiras não fizeram isso. Porque Deus, irmãos, havia preparado um meio delas não mentirem. Eu creio que Deus não abençoa a mentira, a trapaça, a mutreta. Deus não abençoa isso. Mas o que essas mulheres fizeram? Quando elas chegavam lá para ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, elas já tinham dado à luz. E elas falaram a verdade. O rei chamou elas, mas vocês não estão jogando os meninos no rio? Não, quando a gente chega lá, elas já dão à luz. Elas não são iguais às egípcias. E a história conta que as mulheres egípcias eram mais preguiçosas. Os egípcios tinham escravos para tudo. Eles não carregavam peso, eles não faziam nada. Os escravos faziam para eles. Tamanha era a condição deles, né? Tinham recursos e faziam isso. Então as mulheres, elas não mentiram, as mulheres eram mais preguiçosas. Irmãos, por elas terem falado a verdade, o Senhor abençoou essas mulheres e deu família a elas. O Senhor constituiu-lhes casa. E no meio de tudo isso nasce um menino lindo, bonito, quase igual eu assim, né? Que é um pouquinho mais feio que eu, que é Moisés, né? Aí nasce Moisés, você vai ver lá no capítulo 2, capítulo 3, né? Moisés aparece aqui em cena. Moisés, ele é chamado, irmãos, para vir de Midian ao Egito para libertar o povo de Israel, capítulo 3 e 4. Aí você olha o capítulo 5, versos 6 a 9, a história está mudando. Olha como a história está mudando. Capítulo 5, versos 6 a 9. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes impôs a conta dos tijolos que fizeram antes. Não diminuireis, e lhes imporeis, a conta dos tijolos que fizeram antes. Não diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em suas palavras mentirosas. Ou seja, Moisés é chamado, Moisés chega para Faraó e fala: meu povo, o povo, Deus fala que ele quer o povo dele no deserto para fazer um sacrifício. Faraó, não, agora vamos dobrar a carga sobre eles. Antes era dada a palha para vocês fazerem os tijolos, agora vocês vão ter que colher as palhas. E veja, irmãos, ao longo do caminho, o que vai acontecendo? Faraó vai endurecendo o coração. Quando você chega na sua Bíblia e folheia, se você quiser folhear, você vai folhear do capítulo 7 até o capítulo de número 12, 10 pragas vêm sobre o Egito. Uma nação que dias atrás foi grandiosamente abençoada, porque a sua liderança abençoou um homem. Agora a nação está sofrendo, solapada por diversas pragas, pela incredulidade e porque um homem está amaldiçoando o povo inteiro, o povo de Deus. A lei da bênção, da maldição. Então, ou seja, amaldiçoar o povo de Deus, não fazer o que deve ser feito pelo povo de Deus, é trazer desgraça sobre a sua vida, né? Ou trazer coisas ruins sobre a vida. Você sabe que o povo de Israel sai do Egito, nesse caminho,
E aí você chega no capítulo 14, eu quero aqui resumir, irmãos, por conta do tempo, já passei do meu tempo um pouquinho, estou passando, né? Mas eu vou ser breve aqui, tá? Para concluir essa primeira parte dessa quarta mensagem. E aí no capítulo 14, verso 31, a Bíblia vai dizer: e viu Israel, o que Israel viu? Capítulo 14, verso 31. E viu Israel o quê? Meu irmão, minha irmã, vamos trazer para a nossa vida. Quantas coisas talvez as pessoas praguejam, falam mal de você, criam calúnias, criam dificuldades, mas você mantém a sua postura firme diante do Senhor, e lá na frente, mantendo a sua postura firme, você vê a boa, forte e poderosa mão do Senhor sobre a sua vida. É verdade ou não é? É verdade. Por quê? Porque o Senhor abençoa aquele que continua caminhando com Ele no dia a dia. Se você quer ser abençoado por Deus, continue fazendo a vontade do Senhor. Pague o preço de fazer a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se distanciando cada vez mais do mundo e se aproximando cada vez mais dele. E você vai receber bênçãos. Então, ou seja, como Deus, como o povo fez a parte dele, foi lá, matou o cordeiro, passou nos umbrais da porta o sangue, o anjo da morte veio, matou o povo judeu? Não matou o povo judeu, e daí a gente tem o Pachá, ou Pechá, a gente tem a Páscoa do Senhor, a festa do Senhor, não é uma festa judaica, mas é uma festa do Senhor. Assim está na palavra do Senhor nosso Deus. Não é uma festa do povo, mas é uma festa de Deus, dizendo que Deus havia libertado. E aqui, irmãos, nós podemos ver Cristo aqui dentro. Cristo é o Cordeiro de Deus, João 1:29. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte não tem poder sobre o Filho de Deus, porque ele está guardado eternamente nas mãos de Jesus e nas mãos de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade nós estamos guardados nas mãos do Senhor. E isso é esperança. Se morrermos agora, estamos no céu. Se morrermos agora, a glória celestial está diante de nós. Certeza, porque Jesus conquistou isso para nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. Foi Ele que proporcionou isso. E aí, irmãos, o povo obedeceu, e aí vamos entrar no Mar Vermelho. O povo entra e atravessa o Mar Vermelho. E Deus vai e cobre. E Deus cobre o faraó, o seu exército lá, cobre o seu exército com água, matando todos eles, como juízo final por terem amaldiçoado ao Senhor. Até hoje, o judeu comemora a Páscoa. E o Egito? Onde está o Egito? Aonde estão as outras nações? Agora, o povo de Israel, irmãos, pode fazer igual o salmista. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nele nós estamos seguros, nele nós colocamos a nossa confiança. Nós, irmãos, assim como o salmista, podemos expressar grande amor, o grande apreço pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que nos faz passar por lugares que nunca passaríamos, porque se não abrir o mar, é por cima que a gente passa, pela fé, pela certeza, pela confiança de que o Senhor, Ele está ao nosso lado. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes, ainda que... a nossa confiança está no Senhor. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele fez as estações, Ele fez todas as coisas, e Ele sustenta todas essas coisas pela força do seu poder. Irmão, você vai sair daqui para ir para uma semana com confiança, com a confiança de que Deus está ao seu lado, que Deus é o teu auxílio, Deus é o teu escudo. Irmãos, o que acontece agora no capítulo 15? No capítulo 15, irmãos, depois de ver tudo isso, é louvor, é gratidão, é alegria. E aí Moisés vai dizer e vai entoar o cântico de Moisés aqui: o Senhor é a minha e o meu cântico, Ele é
Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus, Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Versículo 6, a tua destra, ó Deus, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Deus, tem despedaçado o inimigo. Irmãos, e continua lendo aqui, é louvor, é honra e glória, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que merece a honra e a glória. Não há ferrolhos, não há portas que se fechem diante das suas mãos, não há ferrolhos ou portas que se fechem diante das suas mãos que ele não possa abrir, não há doença que não se cure, não há morto que ele não possa ressuscitar, não há coisa difícil diante de seus olhos, conforme Jeremias 32, 27, o Senhor é o seu nome, Ele é o Deus de toda a glória, Elohim é o seu nome, Ele é o único El Shaddai, Ele é o único Todo-Poderoso. Eu, irmãos, pensando na mensagem, escrevi isso aqui. Falei aquele momento meu, sabe, de inspiração, que você quer tentar escrever uma poesia. O Senhor é o único El Shaddai. Ele é o único Todo-Poderoso. E eu quero terminar essa mensagem pensando com você que nós temos uma história bonita, irmãos, em Josué. Eu comecei em Gênesis, estou indo para Josué. Uma boa parte da Bíblia aqui, passando por Êxodo, pulamos Deuteronômio, Números, Levítico, né? Tem muito a ver com a história, mas lá na frente, que é a continuação do Êxodo, você vê uma questão de bênção e maldição na vida de uma mulher, que era uma mulher prostituta da vida, na conquista da terra prometida, ela era uma gentia, né? Vivia no meio de um povo pagão, habitante de Jericó, mas ela acolheu os espias que foram lá vigiar a terra prometida. Raabe e sua família foram salvas. Bênção, maldição. A lei da bênção e da maldição. A cidade caiu, se você assistiu lá o episódio na Record, você vai ver que o muro todo cai, menos a parte dela. É interessante isso, né? Cai tudo, menos a parte dela. Uma outra história, a história de Esther, também nos fala da história de Amã, um homem ambicioso, soberbo, mas ele recebe um revés, sendo desmascarado por Esther, em que o povo de Israel tinha uma faca no pescoço ou uma corda no pescoço. A sentença de morte estava determinada, mas ele e toda a sua família foram mortos. A sentença de morte para os judeus foi revogada entre os seus inimigos. Por quê? Porque o rei que estava lá abençoou a vida de Esther e abençoou consequentemente toda a nação. E o povo judeu comemora a Páscoa, o povo judeu comemora a festa do Purim, que é essa festa de Esther, até o dia de hoje. E aonde está Amã e os agagitas, os descendentes de Agag? Todos os povos, irmãos, vão passando, mas o povo judeu continua sob a bênção do Senhor. Eu creio que isso possa ajudar você a ter uma visão melhor, que nós, irmãos, hoje, como povo de Deus, nós não podemos nos distanciar dessa oliveira verdadeira. O que está aqui substancia a nossa fé, nossa prática, e a gente precisa olhar com muita determinação. Nós estamos fazendo o que está aqui de verdade? Quando você olha para a Bíblia, você olha para a sua vida, você vê que está correspondendo, é isso, minha igreja, o ensinamento, meu pastor crê nisso. Irmãos, isso é vacina para você, porque se subir um maluco aqui, desculpa usar essa expressão, mas se subir um maluco aqui e falar coisas diferentes, tirem ele daqui em nome de Jesus. Nem deixem ele subir aqui, porque quanto mais distância tiver dessa raiz aqui, mais dificuldade a vida de vocês terão. Mas se você se aproximar disso daqui, mais abençoado você será. Curve a sua cabeça, por favor, em oração.